Queridos, eu gostaria de deixar uma meditação para o teu coração nesta noite, nesse início de sábado, nas primeiras horas do Senhor. Eu gostaria de ministrar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que você possa tomar posse das palavras do Senhor, que Ele fala contigo nesta noite. Se encontra lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15 também. A gente vai ler o verso 14 e 15. Olha só o que diz. Se, ele começa com o se. O se do Senhor, ele é condicional, tá? Ele faz com condição. Olha só o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Oh, glórias. Queridos, aqui a palavra do Senhor diz que se o meu povo, é com condição, e isso é, se o povo de Deus o clamar e o buscar, e se com condição também, se arrepender dos seus maus caminhos. Quais são, queridos, esses maus caminhos? É o caminho largo que muitos que batem no peito, queridos, muitos que estão dentro da igreja, porque estão aos sábados, aos domingos, às quarta-feira, seja aí na sua igreja, dia de culto, né, às terça-feira, culto de sã doutrina, seja aos domingos, né, nas escolas dominicais, seja um sábado em um círculo de oração ao qual você aí participa. Você, muitas das vezes, por você fazer parte dessas reuniões religiosas, a gente se titula cristão. E o verdadeiro cristão, ele vai além de apenas a um templo religioso. Queridos, aqui Cristo disse arrepender dos seus maus caminhos, muitas das vezes é da gente falar mal dos outros. Queridos, eu estou pregando para mim mesmo. Da gente ser fofoqueiro, da gente ser fofoqueira, da gente espalhar informações que não condiz com o servo do Senhor. É você comer errado, é você se vestir errado, é você ser trapaceiro lá no teu trabalho, é você estar se escondendo dentro do banheiro, porque você rouba horas do teu patrão. E você está roubando a Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós viemos fazer é para nós fazer como se fosse para Deus. Cristo disse, se alguém pedir para mim e para você andar 1 milha, nós devemos andar 2 milhas. Essa palavra de se converter dos seus maus caminhos é quando você é injusta, quando você é injusto, quando você age com injustiça para alguém e você sabe que você está sendo injusta. Mas muitas das vezes, querida, a gente se acovarda porque a gente quer ir com a manada, a gente vai com a multidão, queridos. E nós esquecemos que a palavra do Senhor sempre nos alertou. O povo de Deus sempre foi minoria. Deus não trabalha, querido, com multidões. O povo de Deus sempre foi minoria e sempre será, queridos. Deus trabalha com qualidade. Deus não trabalha com quantidade. Entende, queridos? Então Deus diz que se nós se convertermos dos seus maus caminhos, então é se nós nos arrependemos, tirarmos todas as arestas, se nós clamamos a Deus e reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos da justiça de Cristo, que nós precisamos das vestes de Cristo. Aí ele diz, então, olha só, ele diz, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, o que Cristo aqui mostra é que o quê? O ouvido do Senhor só vai estar atento a esta casa de oração, seja dentro do templo, seja na tua casa, seja onde quer que tu esteja. Tu precisa estar limpo. Você precisa estar com o teu santuário agradável, como perfume com aroma suave aos céus. Tu precisa ter a tua integridade refinada, o teu caráter precisa estar lapidado.
Você precisa todos os dias tirar o eu, a velha Sheila, o velho homem e deixar com que Deus possa estar dentro do teu coração. Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Então, se nós tirarmos o velho homem e deixar com que a nova criatura, com que o Espírito Santo de Deus possa repousar sobre mim, sobre você, esse que Cristo vem nos vestindo de uma roupagem santa, celestial, nos colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, coçando os nossos pés com o evangelho, tirando toda a impureza. Então, quando nós verdadeiramente, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então, quando nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida, o nosso caminho, os nossos desejos nas mãos do Senhor, e deixar com que ele seja o nosso guia, o nosso mestre, então ele diz que os ouvidos dele estarão atentos a esta casa. E ele sarará a tua terra. Que terra é essa, querido? Possa ser um desemprego, possa ser uma doença, você possa estar no leito de hospital ou até em casa enfermo. Quantos sábados você não vai na igreja? Quantos domingos? Quantas terça-feira? Quantos ciclos de oração que você não participa por conta dessa enfermidade? E Deus pede para você, neste momento, para você olhar para dentro de si, e não para os lados, mas para dentro de si, te examinar a ti mesmo. Deus pede para que nós possamos nos examinar, então ele virá e sarará esta terra, esta doença, esse desemprego, seja um filho que esteja aí no mundo das drogas, seja qualquer coisa que você esteja pedindo, se for da vontade de Deus, ele irá conceder, porque a palavra do Senhor diz que pedir, pedir, dá-se-vos-á, bater, bater, e a porta se abrir-vos-á. Querido, quando nós aprendemos a buscar Deus verdadeiramente, não as suas mãos, mas o seu rosto, a sua santidade, a sua pureza, oh glórias, ele virá ao teu socorro. Nós pedimos mal, nós oramos errado, nós não sabemos orar, queridos. Nós temos que aprender a ter mais intimidade com o Pai. Nós precisamos aprender verdadeiramente o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador. Você precisa ser um verdadeiro adorador por excelência. Porque, queridos, no teu sangue corre sangue nobre. Você é sacerdote real, raça eleita. Você é cidade santa, você é exclusivo do Pai. Ele te comprou por um bom preço, foi o seu sangue que ficou emanado lá naquele madeiro. Então, o verso 15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Então, queridos, a palavra do Senhor não há nada de errado. Se você tem pedido muito, se você tem buscado muito e a porta não abre e nada acontece, algo está de errado na sua adoração. Ou, lembra de Jó, né? Jó estava ali passando por uma luta e a guerra de Jó era uma guerra espiritual e Jó não entendia. Mas isso, irmãos, para com que o que aconteceu na vida de Jó venha acontecer na nossa vida, irmãos, a gente precisa andar totalmente na integridade, fugir da aparência do mal. E hoje, em meio em 1 milhão de cristãos, isso acontece em 1 ou 2 cristãos. Porque hoje, irmão, está muito difícil. Hoje o cristão não foge da aparência do mal. O cristão hoje, irmão, ele não procura viver, exalar a santidade de Cristo. Então, Cristo diz que estarão abertos os seus olhos. Então, Cristo diz que quando você aprender a adorá-lo da maneira como ele quer, fazer a vontade dele, então os olhos dele se abrirá. Não que os olhos dele estejam fechados. Isso aqui é uma forma simbólica. Aí, o que diz? Que os olhos dele estarão voltados para ti. Então, queridos, busca a Deus como nunca antes. Entregue verdadeiramente o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará por ti, por você, pela tua casa. E não esqueça que a palavra do Senhor que deve reinar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Não esqueça. E não esqueça também que Deus ele é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus ele é bom. Se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer,
Ele continua sendo Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como se encontra em Mateus, capítulo 4, verso 4. Um beijo, tchau, tchau.